Irmãos, quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus perfeito, esse Deus justo, santo, esse Deus do amor, e exatamente porque Deus ama muito e o amor dele é perfeito, que ele é justo. E isso é uma coisa muito séria, irmãos. Porque apesar de Deus nos amar muito, Ele diz que nos prova. Então, muitas pessoas às vezes não entendem o projeto de Deus, porque não buscam o conhecimento do projeto de Deus, que você só consegue através da leitura da Bíblia. E o crente fica se negando a ler a Bíblia, ele faz de tudo para não ler a Bíblia. Enquanto estamos lendo aqui no livro de Josué, por exemplo, que Deus manda Josué meditar nessa palavra de dia e de noite. E nós, tendo luz elétrica, tendo todo o conforto, a gente faz de tudo para não ler a Bíblia. E aí, se você não lê, como você vai conhecer o projeto de Deus? Você vai conhecer de ouvir falar. Mas Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade está onde, irmãos? A verdade é o que está escrito na Bíblia. A verdade não é o que eu digo, não é o que você diz, não é o que eu penso, não é o que você pensa. Esses dias até eu estava pregando isso para um mestre lá de uma igreja aí famosa. Ele dá aula para jovens e nunca leu a Bíblia toda. Ele acha que não precisa. Mas como que você vai ensinar uma coisa que você não leu? Ah, não, mas o Espírito Santo me ensina tudo. Ora, então se fosse para você ser apenas ensinado pelo Espírito Santo, fosse só através da inspiração, não precisava da Bíblia. Vai ter Bíblia para quê? E por que Jesus falou que a verdade vai te libertar? Vai te libertar de quem? Por acaso você está numa cadeia, quando Jesus falou aquelas palavras para aquelas pessoas, que hoje essa palavra está sendo falada para nós, que é a mesma coisa, né? A palavra do Senhor dura para sempre. Quando ele falou, aquelas pessoas não estavam amarradas, nem acorrentadas, nem dentro de uma cadeia, não. Tanto é que eles perguntaram: mas nós somos filhos de Abraão, nós somos livres. Não, você só é livre quando você conhece a verdade é a palavra de Deus. João 17 diz claramente: a verdade é a palavra de Deus. E aí, por exemplo, esse amigo meu estava dizendo: não, pastor, mas isso aí é a sua opinião, é o que você pensa, porque você pensa de um jeito, outro pensa de outro. Eu falei: você está enganado comigo, irmão, porque eu, como servo de Deus, o que manda não é o meu pensamento, é o que está escrito na Bíblia. E acabou. Se for para basear nessa teoria de cada um analisa a Bíblia de um jeito e cada um pensa de um jeito, quer dizer que Deus não soube escrever a Bíblia. Porque cada um pode ter uma opinião. Se for na igreja católica, ele usa a mesma Bíblia que eu, ele diz que lá é que está certo. Se for no Testemunho de Jeová, ele usa a mesma Bíblia que eu, diz que lá é que está certo. Se for na igreja adventista, usa a mesma Bíblia que eu, vai dizer que lá é que está certo. Você vai na congregação cristã, a pessoa usa a mesma Bíblia que eu, vai dizer que lá é que está certo. O pessoal do Islã diz que é eles que estão certos. O pessoal do Seixonoe diz que é eles que estão certos. O espírita usa a mesma Bíblia que eu. Se for lá no centro espírita, tem a mesma Bíblia que eu. E falam em nome de Jesus. Eles vão dizer que estão certos, então quer dizer que todo mundo está certo. O ladrão está certo, o estuprador está certo, o mentiroso está certo, está todo mundo certo. Isso não existe, irmão. Deus não chamou ninguém para ter a sua opinião própria, não. Se fosse para você ter a sua opinião própria, Deus nem ia intervir aqui, Deus nem ia criar a igreja.
Porque a igreja foi criada lá no livro de Êxodo, capítulo 20 em diante. Entendeu? Ela começou ali, essa história de que a igreja foi criada com Pedro ali, essa conversa. A igreja foi criada lá por Moisés, Deus deu todo o formato da igreja, que era o tabernáculo. Depois vem Salomão, constrói uma igreja fixa, de pedra, né, de tijolos, de madeira, e Deus aprova a igreja. E Deus chama, essa é a minha casa de oração. Tanto é que Deus fala no livro de Isaías, a minha casa de oração. E Deus fala para Salomão que ele estaria atentos, os olhos dele estariam atentos àquela casa de oração que levava o nome dele. E a igreja vem dali. Mas como as pessoas não leiam a Bíblia, né, ficam acreditando em histórias que o homem conta. Porque o homem ele pega um versículo 2 e 3 e forma uma teologia, forma uma história, para no final afastar a gente de Deus. Por isso que Jesus fala, muitos não vão entrar e não vão deixar você entrar. Por quê? Porque você também não quer, você não quer fazer um esforço, você não quer fazer um sacrifício, você quer arrumar desculpa. Entendeu? E você quer fingir que não está acontecendo, que não está vendo. O dia passa, você finge que não... Finge que a Bíblia não está lá na sua casa. Você faz de conta que ela não está lá, não. E quando Deus te lembra que você tem uma Bíblia lá, você olha para ela e fala assim, não, eu não preciso de ler hoje, vamos deixar para a semana que vem, para o ano que vem, e vai assim. Se Deus te deu uma Bíblia, é porque Ele quer que você leia ela, para que você conheça a verdade. Essa verdade vai libertar você de demônios, essa verdade vai libertar você das pessoas más, dos enganadores, dos falsos profetas. Essa liberdade vai libertar você de você mesmo. De você mesmo, dos seus pensamentos ruins, não é? Porque a Bíblia diz que são os nossos maus pensamentos que nos afastam de Deus. Deus está de braços abertos querendo o melhor para nós. Mas são os nossos defeitos, as nossas iniquidades, os nossos pensamentos errados, os nossos sentimentos errados, que não deixam com que as bênçãos de Deus cheguem até a nossa vida. E bênção de Deus, irmãos, é como o presbítero Paulo falou aqui, não é o que a igreja terrena aí está pregando, não, que é carro, casa, dinheiro no banco, não é nada disso, não. Bênção de Deus, na verdade, é a sua conversão e você ter um relacionamento de amor e intimidade com Deus e conseguir usar o pouquinho da fé que você tem e conseguir usar o pouquinho do amor que você tem para amar a Deus. Porque, infelizmente, as pessoas estão amando mais os animais do que o ser humano, quanto mais a Deus. Quanto mais a Deus. Não é? E a coisa é séria, né, irmãos? Por isso que aqui, nessa casa de oração, nós pregamos aqui a ressurreição e a vida eterna. Nós pregamos aqui o céu. O que importa aqui é o que está escrito na Bíblia, não é o que eu falo ou o que qualquer outra pessoa fala. É isso que importa, o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia, você entende ela lendo ela mesmo. A própria Bíblia se explica. O Velho Testamento fala do Novo Testamento, o Novo Testamento fala do Velho, tudo se encaixa, uma coisa corrige a outra, uma coisa explica a outra, e aquilo que você não conseguir entender, Deus deixa claro que se você pedir para Ele, Ele te dá um entendimento. Se for necessário para você, porque também Deus vai olhar e falar assim, olha, mas aquilo que você está entendendo, você não está querendo cumprir? Já começa quando Jesus fala para os discípulos que Ele resume todos os mandamentos, toda a lei, em apenas 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. O entendimento vem através da leitura da palavra.
através do relacionamento com Deus. E amar ao próximo como a si mesmo. Precisa de alguém para explicar isso para vocês? Precisa de chamar um teólogo aí que fala hebraico, aramaico e grego para explicar isso para vocês? Claro que não precisa, não está claro? Amar a Deus sobre todas as coisas, acabou. E amar ao próximo como a si mesmo. Então você tem que se amar, você tem que aprender a cuidar de você, você tem que aprender a governar a sua vida, você tem que aprender a ter o controle sobre a sua vida. A Bíblia prega conversão. O que é conversão? É você agora andar conforme os pensamentos, os estatutos, os mandamentos, os juízos de Deus. Então, para isso, você vai ter que ter controle. Se você não tem controle sobre o seu pensamento, sobre o seu sentimento, sobre o desejo da sua carne, como que você vai se converter? Como que você vai fazer a vontade de Deus? Você não vai conseguir fazer a vontade de Deus. E você pensa que é fácil? Não é fácil não, irmãos. Vocês estão achando que isso aqui é uma conversa só, que a Bíblia é uma conversinha? Isso aqui, irmãos, é o maior projeto que existe na Terra. Esse livro é o bem mais precioso que tem na Terra, é a Bíblia Sagrada. E ela está aqui para te dar um caminho, é o caminho de Deus, é o pensamento de Deus, é o sentimento de Deus. Então, para isso, você tem que entender que você tem que assumir o controle do seu pensamento, do seu coração enganoso, do seu corpo terrível, porque o nosso corpo é animal e é terrível. Você vê que o corpo, se a pessoa deixar por conta do corpo, o corpo faz a pessoa viciar em comida, e a pessoa fica pesando 500 quilos e morre de comer. A pessoa que iria viver 80, 90, 100 anos, ela morre com 30, porque comeu, só viveu para comer, o prazer dela era comer. Está cheio aí, não está? De gente assim. O corpo pede para a pessoa experimentar o álcool, por exemplo. Aí o corpo começa a pedir álcool, achar ótimo, que beleza, né? Sexta-feira, sábado, eu tenho que beber para ser feliz, e aí vai nessa conversa, vira alcoólatra. A vida dela agora se resume ao álcool, não tem mais nada mais importa. Perde família, perde bens, perde tudo, não importa. Então, quem que faz aquilo ali? O corpo. O nosso corpo é terreno, é animal. E Deus colocou um espírito em nós que tem razão, que pensa matematicamente, que tem prudência. Para quê? Para que a gente domine o nosso corpo. Por que Deus fala em vários e vários lugares na Bíblia que o nosso coração é enganoso? São os nossos sentimentos. O corpo é uma coisa, o sentimento é outra, porque a Bíblia diz que nós somos triunos, corpo, alma e espírito. O nosso coração é enganoso mesmo, nos engana. Às vezes a gente ama uma pessoa, sonha em viver eternamente com aquela pessoa, consegue com que ela te ame também, você casa com a pessoa, faz uma jura eterna com ela, passa 3, 4, 5 meses, você está traindo aquela pessoa. O seu sentimento junta com o seu corpo, que só quer prazer, que é inconsequente, não quer saber de regra, de nada, né? Junta com o seu sentimento errado, com o seu coração enganoso, o que você faz? Você vai lá e trai a pessoa que você ama. E é por isso que a Bíblia é importante, porque ela vem para chamar a sua atenção até o último dia da sua vida. Todo crente, se a pessoa falar, eu creio em Deus, então, meu irmão, todo ano você tem que ler a Bíblia toda, da primeira página até a última, e acabou. E acabou. Quer você queira, quer você não queira. É a única palavra na terra que pode ajudar você a vencer o seu pensamento, o seu coração enganoso, o seu corpo traiçoeiro. É o único. Entendeu? O resto é conversa. Como Jesus falou, a sua casa tem que ser firmada na rocha.
A rocha é Jesus, Jesus é a palavra, Jesus deu a vida por essa palavra aqui. Então, isso aqui é coisa séria, irmãos, não é brincadeira. Estamos lendo, irmãos, o livro de Josué, no capítulo 4. Josué, no capítulo 4, diz a palavra do Senhor assim: Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes Josué: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim essas pedras serão para sempre por meu memorial aos filhos de Israel. Aqui você vai ver uma referência, irmãos, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20, Êxodo, capítulo 12, versículo 26, Salmos, capítulo 44, versículo 1. Olha, veja bem que interessante aqui, irmãos. Deus faz esse grande milagre na vida do povo, e como Deus sabe que o povo é materialista, e que as pessoas, elas buscam um milagre, mas quando elas recebem um milagre, ele passa a não ter valor. Não é assim, irmãos? Nós damos valor àquilo que nós não temos e àquilo que nós não conseguimos ainda, porque na hora que você bota a mão, né, você compra um carro e você sonha em comprar um carro. Sonha, muito, muito. Faz de tudo, faz prestação caríssima, sofre 1 ano, 2 anos, 3 anos. 3, 4 meses depois que você tem um carro, você já não está ligando para ele não, irmão. Você já está sonhando com outro carro. A pessoa sonha em casar com aquela outra pessoa, sonha terrivelmente. 2, 3, 4 anos depois, o que acontece? Quando ela... Tem muito casamento, irmãos, que dura 20 anos com uma beleza. A pessoa juntou e não casou. Aí a pessoa vai lá e oficializa o casamento, casa, não dura 1 ano. Porque tomou posse, agora é dona do produto, então o produto perde o valor. Você vê que o povo é materialista. Você imagina você participar de um milagre desse. Deus abriu um rio igual o Jordão, na época de cheia ainda. Aquele rio daquele tamanho, a pessoa passar no meio em seco. Você já pensou? E aí precisar de você fazer um monumento de pedra, porque senão eles iam esquecer. Como esquecer dos 10 milagres que Deus fez lá no Egito? É um absurdo. Fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme a tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E apressou-se o povo e passou. Sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha falado. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó.
Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como antes, sobre todas as suas ribanceiras. E veja bem que milagre extraordinário, irmãos, e nem por isso a maioria dessas pessoas se converteram. Prometeram, né, que iam se converter e tudo, e não se converteram. Entendeu? Quando passou um tempinho, já esqueceram de tudo, esqueceram de Deus, começaram a ir atrás de deuses estranhos, de macumba, espiritismo, misticismo, e se você ler para frente ali, você vai vendo o que esse povo fez, chegar ao ponto de muitos dizerem que nem foi Deus que fez essa obra na vida deles, entendeu? E nós temos que ter cuidado para não acontecer o mesmo conosco, irmãos. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês 1º e alojaram-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou-as Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passastes, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. E aqui você vai ver uma referência lá em Jeremias, capítulo 10, versículo 7, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12, e 1 Reis, capítulo 8, versículo 42 e 43, Salmos, capítulo 83, versículo 18, Salmos, capítulo 106, versículo 8, Êxodo, capítulo 14, versículo 31 e Deuteronômio, capítulo 6, versículo 2. Então, irmãos, veja bem aqui que Deus, né, mostra para Josué que essas pessoas que tiveram essa felicidade, essa oportunidade de ter a presença de Deus, de receber um milagre tão fantástico de Deus assim, contassem esse testemunho para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. E muitas pessoas, muitos de nós, que recebemos grandes milagres de Deus, só o fato de você estar em uma igreja, irmãos. Outro dia eu estava num botequim numa hora dessa, numa balada, né? Só o fato de você estar em uma igreja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo louvores, já é um grande milagre na sua vida. E você, às vezes, não quer contar esse testemunho para as pessoas. Muitas vezes você tem vergonha, né? Mas Jesus falou claramente, irmãos, se você se envergonhar dele, quando você bater lá na porta e falar: Senhor, Senhor, ele vai falar: olha, não te conheço, quem é você? Você não teve vergonha de mim lá para falar do que eu fiz na sua vida? Olha, irmãos, o milagre, só o fato da gente crer em Deus, saber a importância de Jesus na nossa vida, já é um milagre absurdamente grande, irmãos. Porque Deus tem nos preparado para viver com Ele em um lugar maravilhoso, viver no céu com Ele. Ter uma vida maravilhosa, uma vida longe de toda essa tribulação que há aqui na terra.
viver o amor verdadeiro que está escrito dentro do nosso coração. Mas a única coisa que Deus quer é que a gente aprenda a tomar atitude e possa temer a Deus, como diz a palavra aqui, né? Ter temor, ter respeito, ter gratidão pelo que Deus faz. Não é ficar andando atrás de milagrezinho que não serve para nada, não. É aceitar o milagre que já aconteceu na sua vida. Amém, irmãos?